Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E, se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra. Também vocês, crianças, senta e reza, pede o Espírito Santo para ajudar vocês a compreenderem a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos a caminho de Jerusalém com Jesus. Hoje, ele sofre uma abordagem crítica. E, diante da crítica que ele recebe, ele conta 3 parábolas. A da ovelha que perdeu-se, em meio às 99 que ficam no redil, a moeda que se perde e as 9 que ficam no cofre, e o filho pródigo que vai embora de casa, e o filho que fica trabalhando no campo, e o pai misericordioso querendo os 2 com ele. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo
das coisas perdidas e que são encontradas. Vamos lá? Tomem comigo. Número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 ao 10. Se você olhar em algumas igrejas, em algumas missas, provavelmente vão rezar o texto mais longo, que tem também a segunda parte, que é a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Nós aqui estamos só com o texto mais breve, as duas parábolas, da ovelha e da moeda, porque a parábola do Filho pródigo nós já meditamos no 4º domingo da Quaresma. Como é um ano que a gente lê o Evangelho de Lucas corrente, de fora a fora, já meditamos, supõe que cada cristão já tenha tido acesso ao mistério daquele texto. Tomemos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores. Publicanos eram os estrangeiros, na maioria funcionários do Império Romano, funcionários públicos que viviam em Israel. E os pecadores. Os publicanos eram pessoas estrangeiras que chegavam em Israel para trabalhar para o Império e que entravam no templo, na sinagoga, passavam nos lugares sagrados e que para eles não significavam nada. Tinha menor apelo com aquilo que para um judeu piedoso era importante. Transformavam o que era sagrado em coisa comum. Isso é da cultura do povo, não tinha vínculo com a fé. Os pecadores eram aqueles nascidos e criados no ambiente que conviviam com os judeus piedosos e que eles sabiam que eram pessoas perdidas. É daqui a gente conhece e não presta. Esses mal afamados por serem estrangeiros ou mal afamados por serem desviados daqui, aproximavam-se de Jesus para o escutar. O contrário, versículo 2, os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus, dizendo o quê? Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Acolher pecadores e fazer refeição com eles era um ato supremo de se misturar com eles. Me conta com quem tu andas que eu te digo quem tu és, não é? É o provérbio. Me conta com quem tu lanchas, com quem tomas refeição, que eu te digo quem tu és. Jesus é mal afamado. Ele anda misturando com gente suja, gente imunda. Acolhe e faz refeição com pecadores. Os fariseus e mestres da lei tinham uma opinião de si muito elevada. Já disse e repito, sempre para a gente codificar e sabermos nos posicionar diante do Evangelho. Os fariseus e os mestres da lei é um movimento laico que surge em Israel a partir dos grandes embates com as invasões estrangeiras, especialmente da Babilônia, que destrói o templo, não tem mais o culto de Jerusalém, e eles desenvolvem um movimento leigo em Israel de zelo com a palavra, uma espécie de irmandade, um movimento ou uma pastoral que cuida, divulga e propaga a palavra, transcreve, decora, memoriza. Eles sabiam a Bíblia de cor, 613 versículos da Bíblia eles sabiam na ponta da língua. Eram piedosos, tão piedosos que passaram a ter uma opinião sobre si maior do que a opinião que tinham sobre a palavra. Às vezes, também nós nos tratamos assim. A gente começa a achar que a gente é mais importante, porque a gente sabe, porque a gente faz as coisas,
porque a gente é da igreja, porque eu sou padre, porque eu faço alguma coisa, eu sou mais importante do que a coisa que eu faço. Esse desvio vai custar para eles ter que escutar Jesus, propor a eles que eles mudem a opinião que eles têm sobre eles mesmos. Não tem coisa mais difícil, hein? Não tem coisa mais difícil do que permitir mudar a opinião que nós temos de nós mesmos. Na maioria das vezes, a opinião que nós temos de nós mesmos é sempre para mais e sobre os outros para menos. Vamos ver como Jesus lida conosco quando a gente é assim? Tomemos. Então Jesus contou-lhes esta parábola, versículo 4. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Pronto, presta atenção que vai aparecer uma palavra que vai percorrer o resto do texto agora por 5 vezes. A palavra é alegria. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto, vai atrás até encontrá-la. Quando a encontra, no versículo 5, coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. O esforço, encontrei? A minha ovelha que estava perdida. Toda tristeza por ter perdido, todo esforço de procurá-la até encontrá-la, se converte em alegria e o esforço aumenta, porque pega a ovelha perdida, coloca onde? No ombro e volta para casa com alegria. E chama os amigos e vizinhos para a alegria. O que Jesus está dizendo para os fariseus e mestres da lei, que o criticam, é: vocês são ótimos para apresentarem os problemas, mas vocês não são bons nos esforços para resolverem os problemas. Às vezes nós somos assim. Isso é mais fácil de perceber no ambiente da família, no ambiente do trabalho. Conviver com alguém que o tempo inteiro só vê problema, mas não dá conta de esforçar-se para resolver o problema. Jesus está invertendo a ordem das coisas. Da capacidade crítica de ver o que não presta, para a capacidade de somar a percepção de ver o que está errado, esforço para resolver o problema. Vamos lá? E o sinal de que o problema está resolvido é que voltou para o ambiente a alegria. Um cristão triste é um triste cristão. Deus me livre de um cristão triste. Em tempos passados, se desenvolveu na igreja, por várias razões culturais, a ideia de que os erros, se venciam os erros, se venciam as coisas erradas que nós fazíamos, o desvio nosso, por uma tomada de consciência, um sentimento de culpa, um sentimento de erro, de humilhação. E aí, quanto mais triste e culpado, parecia ser mais verdadeiro. Essa espiritualidade da tristeza, da culpa, do autoflagelo, não é a solução de Jesus, não. O sinal da culpa à alegria.
Quem toma consciência dos erros e para na tristeza, na culpa, na flagelação, fez só a metade do caminho. Vamos lá? É preciso fazer o caminho todo. Pronto. Encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, versículo 7. Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Para Jesus, a grande tristeza, maior tristeza do que uma ovelha perdida, são aquelas que não se perderam fora do redil, mas acham que não precisam de conversão, têm uma opinião sobre si que não precisam melhorar, não precisam se corrigir. Jesus está dizendo aos fariseus e mestres da lei: olha, às vezes vocês estão o tempo inteiro na sinagoga, todo sábado, com a religião, a palavra de Deus na ponta da língua, o tempo inteiro falando de Deus, mas vocês são ovelhas que acham que não precisam de conversão. Essa tristeza, ela é muito pior do que diagnosticar alguém que é pecador, alguém que é errado. Você faz parte daquilo que provoca tristeza em Jesus ou daquilo que provoca tristeza nos fariseus e mestres da lei? Outra parábola, com mais alegria. Versículo 8. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, olha o esforço da mulher. Não foca no perdido. Qual é o foco dela? Não é na culpa, na tristeza, no luto, na dor, no arrependimento, na flagelação, no choro, no luto porque perdeu. Como é que a mulher resolve? Olha os esforços. Vamos. Não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Pronto, esta alegria nós temos que descobrir uma forma de transmiti-la para nós mesmos e sobretudo para os adolescentes, para as crianças. O mundo da indústria do entretenimento bombardeia nossas crianças com um tipo de alegria, nossos adolescentes, nossos jovens e mesmo nós velhos, com um modelo de alegria que nós temos o desafio de apresentar uma outra forma de alegria. Aquela alegria que está entre os anjos, aquela alegria que habita o céu. Cadê essa alegria no coração nosso, de nós mais velhos? Cadê nossa capacidade de educar nossas crianças para esse modo de alegria, minha gente? Que não é a distração, que não é o entretenimento, que não é o tuque com foninho de ouvido. Cadê nossa capacidade de falar das coisas de Deus? E na medida que falamos, ir provocando não culpa, não sentimento de perda, não vergonha, não humilhação, mas mesmo quando corrigimos a esposa, o esposo, o filho, o pai, a mãe, a criança, mesmo quando corrigimos severamente, essa correção vai desabrochando e brotando uma alegria. A indústria do entretenimento, a indústria da distração transformou a gente e fatalmente nós somos seduzidos a transformar também
a nossa casa, o casamento, o ambiente do trabalho e até a igreja num ambiente de uma alegria que não é a dos anjos e não é a do céu. A alegria do céu, para experimentá-la, a gente precisa de humildade. A humildade prefigurada na figura da ovelha perdida e da moeda perdida, que a mulher acende a luz, varre a casa cuidadosamente e tira algo de valor perdido no meio do lixo. Você aceita ser procurado por Jesus e ser encontrado no meio dos lixos que te envolvem? Aceita ser retirado de lá? Os lixos podem ser sentimentos, como os sentimentos dos fariseus, sensação de o tempo inteiro de insatisfação, de crítica, de amargura, de acusar os outros. É lixo também, não é? De ficar o tempo inteiro apontando, até Jesus não escapa do dedo duro deles. Esse homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Esse lixo. Você tem humildade, desejando a alegria verdadeira, você tem a humildade de deixar Jesus, o bom pastor, te procurar, te encontrar, colocar você no ombro dele e te carregar de volta para o lugar que é seu? Ou você acha que Jesus é bonzinho somente quando você chama Jesus e diz para ele: vem, Senhor, abençoa minha casa, meu trabalho, meu estudo, meu sucesso, minhas conquistas? Ele é pastor e Senhor da sua vida quando arranca você dos escombros onde você se encontra perdida, perdido, põe você no ombro e diz: seu lugar não é aqui. Você já experimentou ser carregado nos ombros de Jesus e sentiu em Jesus a alegria por carregar você de volta? Você conhece essa alegria? Esta alegria, ela alcança os seus amigos e os seus vizinhos? Essa é uma pergunta excelente. O que os meus amigos e os meus vizinhos falam de mim e de você? Essa é uma boa pergunta. Meus vizinhos de sala no trabalho, meus vizinhos de sessão onde eu trabalho, né? Que opinião tem de mim? Em que o fato de cada uma e cada um de nós experimentarmos a graça de sermos encontrados pelo Senhor provoca uma alegria e dilata uma alegria no coração de quem convive conosco? Essa é a pergunta. Ou nossa alegria é aquela que perturba, que o vizinho não suporta o barulho da música que nós ouvimos, as gritarias nossas em casa? Nós somos causa de alegria para os vizinhos e amigos? Vou te propor um exercício. Imagine você como seu corpo como um redil, um curral. Imagine você o seu corpo como um cofre, onde Deus guardou os dons, um monte de coisas boas lá dentro, 10 moedas de prata ou 90 ou 100 ovelhas. Imagine você permitindo Jesus entrar dentro de você como a mulher que acende a lâmpada, a luz do Espírito Santo, a luz dessa palavra, varrer a casa, varrer o seu coração e limpar e deixar dentro de você só o que tem valor, só o que presta. Você aceitaria Jesus fazer uma faxina dessa em você? Concordaria que ele jogasse fora como lixo as coisas que ele selecionar como lixo?
sua casa, sua família, você aceitaria Jesus entrar lá e fazer uma faxina lá? As pessoas que convivem conosco às vezes dizem assim: olha, você não tem mais aquele respeito que tinha antigamente. Você não tem mais aquela honestidade que tinha antigamente. Você não tem mais aquela capacidade de escuta que tinha antigamente. Você não tem mais aquela fidelidade, aquela honestidade nas pequenas coisas que tinha antigamente. Você não tem mais aquela paciência, aquela capacidade de perdão. São tudo moedas que os vizinhos e amigos, esse vizinho e esse amigo pode ser sua esposa, vizinho de colchão, né? Pode ser o seu filho, sua filha, vizinho de quarto. O que está perdido em você como um cofre que deve guardar as coisas valiosas que Deus depositou? 100 ou 10? O que está perdido e precisa ser reencontrado? Na sua casa, no seu casamento, o que está perdido e precisa ser reencontrado? Quais são os perdidos da sua casa, da sua família? Às vezes, quando fala em perdido, que precisa ser encontrado, a gente só pensa em algumas pessoas que dão trabalho para a gente, que desgastam a gente na família, só pensa nelas. Elas deviam escutar isso. Mas você dá conta de perceber que você também precisa experimentar ser encontrada, achada, achado? Esta alegria que Jesus, o bom pastor, ou a imagem da mulher cuidadosa e zelosa, quer recuperar no seu coração, na sua casa, na sua vida e no nosso mundo. É a alegria onde os pecadores, aquilo que parece perdido, vai reencontrar um sentido profundo para a vida. Sejam pessoas, sejam dons ou virtudes perdidas em mim e em você. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração. Crianças, também vocês, põe a mãozinha no coração. Vocês também, crianças, rezem agora. Peça ao Espírito Santo para dar a você aquela alegria do céu, aquela alegria dos anjos, que não é a alegria da inquietação, a alegria da distração do mundo. Peça ao Espírito Santo uma alegria que não provoca desconforto e mal-estar para o vizinho e para o amigo, que não incomoda e que não irrita o vizinho e amigo, mas uma alegria que é sua, mas uma alegria também que é dos seus amigos, dos seus vizinhos. Fale com Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Reze comigo, Senhor Jesus.
bom pastor da minha vida. Acende a luz do Espírito Santo Acende a luz do Espírito em Santo mim em mim. e purifica-me Purifica-me de todo lixo de todo lixo que se misturam com as coisas boas que se misturam com as coisas boas e me faz perdido e me faz lixo sem usar os dons que do Senhor recebi. sem usar os dons de Deus. Pelo seu fogo, Pelo seu povo, ó Espírito Santo, o Espírito limpa-me, Santo, limpa-me, purifica-me purifica-me como um templo, como um templo, santuário, como um santuário, onde as coisas de Deus são guardadas onde as de Deus são guardadas e multiplicadas e multiplicadas e não perdidas. e não perdidas. Multiplica em mim Multiplica em mim e na vida de quem convive comigo e na vida de quem convive comigo a alegria do céu, alegria do a céu, alegria dos anjos. a alegria dos anjos. Resgata em mim esta alegria, Resgata em mim essa transborda em mim esta alegria, alegria. Transborda em mim essa alegria. vence todo o meu lixo, Vence todo o meu lixo. tudo que em mim está perdido, Tudo que em mim está perdido. vence, Senhor. Vence, Senhor. Abra seu coração a Jesus, fale das coisas perdidas, daquilo que você sente, daquilo que as pessoas que convivem com você têm dito a você que se perderam. Fale para Jesus do que está perdido em você, das coisas boas que você já foi, já teve e é, mas que estão perdidas. Fale para Ele, peça dele a graça de ser resgatada, resgatado, como um depósito da graça que transborda. Fale com Ele. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem Espírito canta. Santo Santo de Deus, vem Espírito, canta. vem Espírito Santo, Crianças, cantem. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, Restaura a minha alegria, canta, vem. vem Restaura a alegria da minha Espírito casa, Santo, da minha família. vem Espírito Santo, Restaura a alegria dos meus amigos, vem Espírito dos meus vizinhos. Santo de Deus, Canta, vem. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de de pé. Vem. vem Espírito Santo, Estenda as mãos aqui para a cruz. vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo de Deus,